Olá, boa noite. Agora 6h52. Em Taubaté, menores de idade aproveitam de proteção da lei para praticar crimes e permanecer na impunidade. Mais uma vez, eles são responsáveis por atentado a equipamentos do COI, o Centro de Operações Integradas. Toda a ação foi gravada pelas câmeras de segurança. Veja. O crime aconteceu por volta das 8h40 da manhã. O poste, localizado no bairro São Gonçalo, chegou a cair com a violência da ação. A dupla obrigou o motorista de um caminhão da coleta de lixo a jogar o veículo contra o equipamento. A prefeitura não informou se houve danos à câmera, mas disse que o sistema flagrou toda a ação. Esse mesmo modo de agir foi usado em um atentado a um poste do COI no bairro Esplanada Santa Terezinha há cerca de um mês. Na época, a câmera chegou a ser danificada. Somente nesta região foram 4 crimes. No último sábado, 2 menores chegaram de bicicleta, colocaram os explosivos na base do poste e fugiram. Apesar do impacto, o equipamento não foi destruído. Desde a inauguração do COI na cidade, no dia 30 de junho, já foram registrados 16 ataques. Em 9 deles, as câmeras foram comprometidas. E mais violência envolvendo menores de idade em Taubaté. Na tarde de ontem, um ônibus da empresa ABC Transportes foi alvo de uma bomba caseira enquanto passava pela avenida principal do bairro Secap. Segundo informações da polícia, em depoimento, o motorista afirmou que a intenção dos criminosos era jogar a bomba, uma garrafa com gasolina, dentro do ônibus. Mas como o veículo estava em movimento, o artefato atingiu a lataria e causou um pequeno incêndio, logo controlado pelo próprio motorista. A polícia investiga os fatos. Por conta do ocorrido, a empresa suspendeu o serviço de transporte coletivo no local pela manhã. Por nota, a prefeitura afirmou que solicitou à Polícia Militar o acompanhamento das linhas que percorrem o bairro para garantir a segurança aos usuários e funcionários da empresa. Como vimos em ambas as situações, os menores colocaram em risco a população e ainda ameaçaram a vida de motoristas, funcionários de empresas que prestam serviços para a prefeitura. Vamos conversar ao vivo sobre esse assunto com a repórter Renata Marangoni. Renata, boa noite. O que o sindicato da categoria tem feito para assegurar a integridade física desses condutores que têm sido alvos tão fáceis dos criminosos? Boa noite, Mônica. Aqui ao meu lado está o presidente do Conselho Fiscal do Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, José Roberto Gomes. Boa noite. Quais as medidas já estão sendo tomadas para evitar esse tipo de situação de risco para os motoristas? Veja só, nós aqui no Vale do Paraíba estamos ocorrendo vários problemas com o transporte aqui no Vale do Paraíba. Soube que já aconteceu no passado, aí, há um mês atrás, que aconteceu lá na Bavec, quando lá teve um problema lá onde foi incendiado um ônibus e o motorista e o cobrador foram muito agredidos sobre isso. Agora, no momento, veio acontecer ontem aí na Secap, o sindicato está muito preocupado, como também os trabalhadores estão sentindo medo de trabalhar, porque é complicado quando acontece isso. E nós estamos tomando as providências, conversando muito com os trabalhadores, que nesse tipo de assalto não reagir, ficar tranquilo, porque são as pessoas que fazem o serviço, são pessoas de menor, que não tem responsabilidade por nada. Então pedimos muitos, motorista e cobrador, não reage quando acontecer esse tipo de coisa dentro do veículo. As reclamações, então, são muitas por parte dos motoristas? Exatamente. O motorista e cobrador hoje tem medo de trabalhar, porque esse problema já vem acontecendo aí há tempos aí aqui no Vale do Paraíba. Eu sei que é difícil para os policiais estar em todo canto da cidade, mas a gente vamos aí pedir uma reunião urgente com o comandante da polícia para poder ajudar nesse problema que está acontecendo aqui na cidade de Taubaté. Vocês têm medo que qualquer uma dessas situações acaba tendo um desdobramento mais trágico? Exatamente. Nós já tivemos um problema no passado, que não foi aqui em Taubaté, foi em São José dos Campos, em Pinda, que chegamos a perder alguns parceiros que trabalham de motorista ou cobrador, e esperamos que aqui não vai acontecer isso. Então, o sindicato vai tomar essa providência, junto com a empresa, junto com o comandante da Polícia Militar. Espero que essa coisa seja resolvida, porque a cidade hoje está complicada sobre o problema das câmeras que está aqui na cidade, né? Onde que as pessoas estão fazendo as coisas que não deveriam fazer. E as consequências cabem aonde? Cabe o sindicato, comandante da Polícia Militar,
fazer algum trabalho que ajuda esse trabalhador, de modo a poder trabalhar tranquilo. Já teve algum funcionário que chegou a pedir demissão por causa do medo? Veja só, nós temos um funcionário aí que já está com depressão, não está podendo nem trabalhar. Teve um menino poucos dias aí que teve um problema lá no Jardim América. Ele ficou vários dias sem trabalhar. O motorista teve uma lesão aí também, ficou trabalhando precariamente. Então, eu espero, viu, que essas coisas, hoje está o Brasil inteiro, mas esperando do trabalho dos comandantes aí, com os policiais, eu acho que a gente vai resolver esse problema aqui na cidade de Taubaté. Obrigada pela sua entrevista. Voltamos ao estúdio. Mônica. Renata, eu tenho uma pergunta para o José Roberto. Gostaria que você repassasse para ele essa questão. Queria saber se o sindicato oferece algum tipo de treinamento para esses motoristas em situações de risco como essa. A Mônica tem uma pergunta do estúdio para o senhor. O sindicato oferece algum tipo de treinamento para os motoristas evitarem situações de risco como essas? Veja só, nós não temos esse tipo de treinamento, porque esse treinamento quem tem que dar é a empresa. O que nós conversamos muito com os motoristas é orientar eles que não reagem na hora de um assalto. O problema que aconteceu ontem na Secap foi um problema muito grave, porque a hora que a pessoa tirou aquela garrafa cheia de gasolina lá, se entra dentro do ônibus, como é que ficava a população dentro do ônibus? Ia ser um problema muito grave. Mas esse tipo de treinamento, nós vamos até pedir à empresa, que junto até com a polícia militar, que possa dar esse treinamento, que seja uma coisa muito bom, aí os motoristas podem até ficar mais tranquilos sobre isso aí. Obrigada, Mônica. Renata, o capitão da Polícia Militar, Valdomiro Medeiros, está aí contigo. Gostaria de saber dele o que a Polícia Militar tem feito, inclusive, para agir em situações que envolvem menores de idade infratores. Renata. Boa noite, capitão. A Mônica tem uma pergunta de estúdio. Como que a Polícia Militar tem feito para enfrentar situações envolvendo menores de idade nesse tipo de crime? Bom, a participação de menores em delitos aqui na cidade de Taubaté vem sendo mapeada desde o ano passado e temos alguns números que mostram que, infelizmente, a participação de menores nesses delitos tem aumentado um pouco, mesmo porque existe uma grande relação com reincidência deles, né? Mas é importante a gente frisar que a atuação da Polícia Militar na hora de apreensão do menor por cometimento de ato infracional, ele é conduzido até a delegacia e lá ele é apresentado ao plantão policial. E a legislação permite que muitas vezes esses menores sejam apresentados aos seus responsáveis. Então, muitas vezes nós deparamos com a situação do menor sendo apreendido, indo até a delegacia e chamado o pai ou responsável para retirada do menor lá no plantão. E muitas vezes esses pais chegam desanimados por estarem diante de uma situação que eles não conseguem mais reverter. Então a gente verifica realmente que a atuação da polícia, que atua realmente no final da linha, né, quando esse menor já está fazendo essa cometimento de delitos, e a gente vê realmente que precisa dessa rede de proteção, não só acompanhamento do menor, mas também da família no que diz respeito a procurar resgatar essa criança, adolescente, para que ele volte a ter uma vida normal. Obrigada. Mônica. Renata, mais uma pergunta para o capitão. Eu gostaria de saber se a Polícia Militar vai reforçar a segurança nos locais onde há câmeras de segurança. Nós mostramos aqui no Band Cidade que elas têm sido alvos de, inclusive, menores de idade infratores. A Mônica tem uma nova pergunta. A polícia deve reforçar o policiamento nos locais onde tem essas câmeras que têm sido alvo dos infratores? Juntamente com a Prefeitura, a Polícia Militar tem mapeado esses locais onde tem tido danos às câmeras do COI. É feito não só pela polícia ordinária, mas também com apoio de outros programas de policiamento, Força Tática, ROCAN, que são as motocicletas, e mesmo a atividade delegada, né? Então, a atuação tem sido feita e o mapeamento de algumas câmeras que têm dado esse tipo de problema. Nós temos mais de 100 câmeras em Taubaté, né? A gente vê que realmente a atuação está em locais pontuais e estão sendo, sim, reforçados a fim de evitar novos problemas. Ok, obrigada pela entrevista. Mônica Arruda. Obrigada, Renata.
Bom, e em São José dos Campos, a polícia investiga a ação de bandidos que fizeram um verdadeiro arrastão em uma lanchonete que fica em frente à Univap, no bairro Urbanova. O crime aconteceu ontem à noite. Segundo a polícia, pelo menos 10 alunos da universidade que estavam no local foram alvos dos bandidos. 2 homens levaram celulares e dinheiro das vítimas que foram ameaçadas com arma de fogo. As imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento já estão em poder da polícia e devem ajudar na identificação dos criminosos. Em São Sebastião, uma operação da Polícia de Combate ao Tráfico de Drogas terminou com um policial e um morador baleados. A ação teve início na madrugada de hoje, no bairro Itatinga. As 2 vítimas estão hospitalizadas em estado grave. Durante a troca de tiros, carros que estavam estacionados no local chegaram a ser atingidos. Um dos disparos perfurou essa Bíblia que estava dentro de um veículo. O autor dos tiros ainda não foi localizado pela polícia. Já um traficante foi preso. Uma grande quantidade de drogas foi apreendida, como 30 mil pinos de cocaína, 30 quilos de crack e 100 quilos de maconha em forma de tabletes. O bairro continua sendo monitorado pelos policiais. No próximo bloco, uma exposição tem chamado a atenção dos eleitores em Campos do Jordão. E ainda, um jacaré invadiu uma creche em Guaratinguetá. Isso mesmo, um jacaré. Foi um susto e tanto. Não perca essa história. Já aqui no Band Cidade, agora às 7h03.